o programa Minha Casa Minha Vida está mudando novamente. E não é somente a inclusão da faixa 4. Desde o ano passado, nós temos observado diversas alterações em suas regras, muitas delas negativas, mas finalmente temos notícias positivas que deverão entrar em vigor já agora no mês de maio. Mas a boa notícia é que o Minha Casa Minha Vida deverá permanecer com as taxas de juros mais baixas disponíveis no mercado para créditos imobiliários, exceto pela faixa 4, onde nós temos duas alternativas que podem ser ainda melhores. Nesse vídeo, trarei uma revisão geral das regras do programa atualizadas com as mudanças recentes, que incluem valor máximo do imóvel, taxas de juros, percentuais de entrada e muito mais. Em troca de todas essas informações, a única coisa que eu te peço é que você deixe a sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu publico todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Já a partir agora de maio, nós deveremos ter uma elevação nas rendas máximas aceitas para as faixas 1, 2 e 3 do programa, além da inclusão da faixa 4 que eu já falei em vídeo recente aqui do canal. Mas antes de chegar nessa parte, vamos a algumas regras de enquadramento no programa, que é para você saber se enquadra, né, se você pode ou tem direito a este programa. A primeira delas é que você não pode ter outro imóvel em seu nome, né, um imóvel regularizado. Fabrício, eu tenho um imóvel aqui, uma casinha que ela não tem registro, ela é minha, mas ela não tem o registro. Não tem problema, isso não é uma propriedade formal, né, não é uma casa regularizada, você pode seguir, né, tem um terreno aqui, mas que ainda não foi escriturado. Também não tem nenhum problema, né? Lembrando que Minha Casa Minha Vida nós temos para aquisição de imóveis novos, usados, para aquisição de terreno e construção ou para construção em terreno próprio. Então você tem uma gama muito maior ali do que normalmente as pessoas divulgam, que é para imóvel novo ou usado. Então, próxima regra é que o imóvel deve ter abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. Isso também é um fator importante para que você consiga financiar o imóvel. Ele também, obviamente, precisa ter a documentação regularizada, né? Ou seja, precisa ter matrícula, precisa estar averbado, né? Se for um imóvel novo, usado ou aquisição de terreno e construção, ele precisa estar no nome de um terceiro, ou seja, de outra pessoa. Se for a construção em terreno próprio, aí sim ele precisará estar em seu nome. Mas, de todo modo, a documentação vai precisar estar regularizada. Você também não pode ter outro financiamento ativo pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, ou com recursos do FGTS, né? Então, se você tem qualquer outro tipo de financiamento, inclusive parcial, né? Muitas pessoas acabam se prejudicando porque, eu financiei um imóvel junto com a minha irmã, ou o imóvel da minha mãe está no meu nome. Então, tudo isso pode prejudicar para que você não tenha direito ao programa Minha Casa Minha Vida. Você também não pode ter utilizado de benefício como o do Minha Casa Minha Vida, ou outro tipo de programa habitacional do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, nos últimos 10 anos. Na prática, isso significa que se você financiou um imóvel, já até quitou, já se desfez deste imóvel 10 anos atrás, hoje você poderia financiar um novo imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, desde que você atenda às demais regras do programa. Outro ponto muito importante é que o valor da prestação não pode ultrapassar 30% da sua renda. Então vamos pensar numa pessoa que ganha R$5.000, a sua prestação não pode ser superior a R$1.500 por mês. Então, e aí você faz essa proporcionalidade. Se for R$2.500, ele não pode comprometer mais do que R$750 da sua renda. Então, isso vai ser proporcional se você ganha um salário mínimo, se você ganha R$10.000 por mês, sim. Agora, com 10 mil, você pode financiar pelo Minha Casa Minha Vida através da faixa 4, tá? Mas essa também é uma limitação. O outro ponto é o tamanho do imóvel. Este imóvel, se for uma casa que você vai construir, por exemplo, ou que você vai
comprar, ele tem que ter pelo menos 40 metros quadrados e no caso de um apartamento, 41 metros quadrados e meio. Agora, quem mora em grandes cidades, principalmente, sabe que tem muitos imóveis menores do que 40 metros quadrados que estão sendo comercializados pelo Minha Casa Minha Vida. Mas o que acontece nesse caso? Existem brechas, né? Cada município, cada cidade pode ter uma brecha ali para poder encaixar. Por exemplo, quando a gente está falando em São Paulo, tem muito imóvel do tipo estúdio. E os estúdios, eles têm uma brecha ali para serem de 25 a 40 metros quadrados. Então, dessa forma que nós temos os imóveis muito menores do que 40 metros sendo comercializados dentro do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Os prazos máximos continuam sendo de até 420 meses e sistemas de amortização, saque e price, que inclusive são temas que eu já falei em vídeos específicos aqui do canal. Vou deixar alguns vídeos de referência para vocês aqui na descrição desse vídeo, mas continua aqui comigo que tem muito mais informação e quando a gente finalizar por aqui, fique à vontade para acessar esses outros conteúdos. Além disso, nós sabemos que o programa Minha Casa Minha Vida é dividido por faixas de renda. São faixa 1, 2, 3 e agora a faixa 4. E elas obedecem esta regra aqui. A faixa 1 é para famílias com renda de até R$ 2.850, lembrando que aqui nós estamos falando de renda bruta, ou seja, tudo que você recebe de fato antes de qualquer tipo de desconto. E o valor anterior para essa faixa era de R$ 2.640. Na faixa 2, ela varia de R$ 2.850 até R$ 4.700. Antes, ela ia até R$ 4.400. A faixa 3, de R$ 4.700 a R$ 8.600. Anteriormente, ela ia até R$ 8.000. E a nova faixa 4, que vai de R$ 8.600 até R$ 12.000 mensais. Essa daqui é a portaria do Ministério das Cidades que regulamentou essas mudanças nas faixas de rendas. Então aqui a gente coloca a implementação da nova faixa 4 para a família com até R$ 12.000 e aqui a gente tem as faixas 1, 2, 3 com os novos valores. Aqui a gente tem para a faixa rural também, tá? Que a gente não fala muito aqui, mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre o Minha Casa Minha Vida para imóvel rural, vocês deixem aqui no comentário que eu faço um vídeo específico, tá? E aqui ele fala também que essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, né? Que no caso aqui foi dia 22 de abril. Porém, a Caixa ainda não tem atualizados os normativos sobre o programa Minha Casa Minha Vida, o sistema não está atualizado, então na prática, embora a portaria já esteja valendo, na prática não está sendo praticado as novas faixas aqui, então vamos esperar aí comecinho de maio para a gente saber exatamente como que vai ficar, quais são as regras, tudo direitinho, até porque eu acredito que eles publiquem novas portarias para definir parte de taxa de juros, se vai permanecer ou não, né, regulamentar outros aspectos relacionados ao programa. Então fica ligado aqui no canal, porque eu vou trazer informações sempre que nós tivermos alguma atualização. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo com tudo que nós temos de mais atualizado na data de hoje, né, dia 30 de abril. Se você eventualmente estiver assistindo esse vídeo mais para frente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo qualquer nova atualização que nós tivermos, qualquer alteração, ou um link para um vídeo completo, aí se a gente tiver alguma alteração muito grande, né, daqui a alguns meses, né, eu refaço esse vídeo para que vocês tenham a informação mais atualizada e vou deixar ele vinculado a esse vídeo aqui também. E antes da gente continuar, eu queria convidar vocês a conhecerem a nossa consultoria imobiliária independente, onde nós apoiamos os nossos clientes em todas as fases do processo de aquisição e financiamento do imóvel, desde o planejamento, para que a pessoa saiba exatamente quanto que ela vai pagar de taxa, quanto que ela tem de disponibilidade de crédito, quanto do crédito será aprovado, passando pela análise da documentação do imóvel, né, para que você tenha segurança jurídica para fazer o negócio imobiliário, ou nos casos de construção financiada, para que você consiga a aprovação do seu crédito lá na frente, né, com relação à sua obra especificamente. A gente dá diversas dicas no projeto para que você
também otimize a construção da sua casa e também consiga atender todos os requisitos mínimos exigidos. E, por fim, a gente orienta todo o processo, a gente acompanha você em todo o processo de financiamento para esse imóvel, seja ele um imóvel novo, um imóvel usado, um imóvel para construção e até mesmo um imóvel de leilão, onde nós fazemos todo o suporte para que você tenha a maior segurança possível em todo o processo e a melhor viabilidade financeira para que você economize o máximo possível. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Bom, até hoje, somente seria possível financiar o imóvel dentro da sua faixa de renda. Ou seja, uma pessoa com R$4.000 de salário, mesmo que ela tenha condições de comprar um imóvel com valor superior ou fora daquela faixa de renda, por exemplo, de R$350.000 nesse caso, ela não poderia fazê-lo. Porém, agora isso vai ser possível. Esta é a informação que nós temos. Então, pessoas das faixas 2, por exemplo, faixa 1 e 2, poderão comprar imóveis da faixa 3, de R$350.000, que não são contemplados por essas faixas. Porém, a gente precisa entender que a taxa de juros vai ser aquela da faixa 3, que é um pouco mais elevada do que a da faixa 2 e muito mais elevada, é claro, do que da faixa 1. E o valor da entrada, pela limitação da sua renda, ele terá que ser maior. Mas muitas pessoas acabam tendo, porque já tinha uma casa e acabou vendendo e agora quer comprar uma outra e tem possibilidade de dar, por exemplo, 50% de entrada, isso não seria um problema. Então, hoje, isso vai ser possível sim. Temos também subsídios que vão até R$55.000, porém, na prática, é muito difícil de você ver alguém que conseguiu. Na verdade, até hoje, com todos esses anos de mercado que eu tenho, eu nunca vi ninguém que conseguiu chegar no teto desse subsídio. O máximo que eu vi ali, uma pessoa que ganhava por volta de um salário mínimo R$10.000. Então, esse subsídio aí de R$55.000 devem ser casos muito específicos e a gente nem sabe exatamente qual que é a regra para aplicação dele. Bom, agora vamos falar aqui sobre o valor máximo dos imóveis de acordo com a sua faixa de renda. Então, aqui na tabela a gente consegue ver para pessoas da faixa 1, para imóvel novo, o valor máximo é de R$140.000, quando os recursos são do FAR e do FDS. São imóveis mais populares, mais no sentido de habitação popular. Para as demais pessoas dentro dessa faixa, a gente tem valores que variam de 190 a 264 e este montante deverá ser atualizado para 210 a 230 em cidades menores, inferiores a 100.000 habitantes. Antes, a gente tinha um valor de 190.000, agora ele deve passar para 210 e 230. E por que eu estou falando que deve? Porque a portaria que vai definir, ou a regra específica, ainda não foi publicada pelo Ministério das Cidades. Então, por isso que a gente está falando aqui do valor que deve acontecer. A mesma coisa para a faixa 2, então a faixa variava de 190 a 264.000, tanto para imóvel novo quanto usado, mas para cidades de até 100.000 habitantes, deve subir aqui desse 190 para 210 a 230. Quando a gente fala da faixa 3, ele não tem essa limitação aqui, então esse é o teto para imóveis financiados com o FGTS de R$350.000, imóvel novo, e a regra que foi alterada no ano passado, onde nós podíamos financiar até 350, baixou imóveis usados para 270.000. Então, isso aconteceu em outubro de 2024. E na faixa 4, nós temos para tanto imóvel novo quanto usado, a diferenciação, R$500.000. Ela foi criada aqui em abril de 2025, aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, mas deverá ser implementada somente agora no mês de maio. E agora vamos falar sobre o valor da entrada, porque é aqui onde muitas pessoas acabam se complicando e acaba, de fato, impossibilitando muitas pessoas de conseguirem conquistar a sua casa própria. Então a gente está falando aqui de cota de financiamento, que leia-se como a parte do valor do imóvel que
a Caixa vai financiar. A diferença disso é aquilo que você vai ter que dar de entrada. Então, nós temos uma cota de imóveis novos e construções, porque quando você constrói um imóvel, naturalmente você está construindo um imóvel novo, onde a cota é de 80%, logo você vai precisar dar 20% de entrada. Já para imóveis usados, este valor ele varia de 70% no sistema de amortização SAC para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já para as cidades, né, nas regiões Sul e Sudeste, nós temos uma entrada de 50% no sistema SAC. Já no sistema Price, o valor da entrada tem que ser de 50%, porque a cota de financiamento será de 50%, independente da região do país. Isso ressaltando para imóveis usados. E agora vamos, finalmente, às taxas de juros, considerando o que nós temos hoje. A faixa 1 para Norte e Nordeste é a partir de 4% ao ano, que é uma taxa extremamente baixa, é muito barato financiar um imóvel no Brasil, onde a gente está falando ali de taxas de juros que estão girando em torno de 10%, 11%, 12% no mercado comum, né, para imóveis de médio padrão, por exemplo, e aqui a gente tem o que é 1/3 do valor que normalmente está sendo praticado no mercado. É muito barato para a realidade brasileira. E nas demais regiões do Brasil, a partir de 4,25%, que é igualmente muito baixo também. Para a faixa 2, essas taxas de juros já partem de 4,75% ao ano, na faixa 3, 7,66%, e na faixa 4, a expectativa é que ela tenha um valor de 10,5%. Porém, quando a gente fala de uma taxa de juros aqui, a gente está falando da taxa de juros nominal. A gente precisa incluir aqui também o custo da taxa de administração, dos seguros MIP e DFI. Então, potencialmente, esses valores são um pouco maiores e quanto mais velho a pessoa é, maior será o impacto do seguro MIP, que é por morte e invalidez permanente, no seu financiamento. E aí, quando a gente fala aqui da faixa 4, com a taxa de 10,5%, que eu acabei falando lá no começo do vídeo, não é uma taxa muito atrativa, nem faz muito sentido você financiar por essa taxa, porque a gente tem outras opções. Aí a gente vai discutir prioridades aqui e algumas questões específicas. Mas quando a gente olha, por exemplo, no crédito poupança, nós temos que a taxa de juros é de 10%, né? Vou arredondar aqui, mas é 0,5% mais barata do que o próprio Minha Casa Minha Vida. Então, se você está comprando um imóvel novo ou usado, aí você pode utilizar essa linha de crédito, que pode ser até mais barata do que o próprio Minha Casa Minha Vida na faixa 4. E aí, o ponto que dá uma diferença e dá um impacto é com o valor da cota máxima de financiamento, ou seja, você vai precisar dar uma entrada de 30% para este tipo de financiamento, para esta linha de crédito. Mas aí nós temos o pró-cotista, onde a cota máxima de financiamento é de 80%, ou seja, o valor da entrada é de apenas 20%, e aqui nós temos uma taxa nominal de 8,66%, ou seja, quase 2% mais baixa do que o próprio Minha Casa Minha Vida. Só que qual que é o ponto aqui no programa pró-cotista? Inclusive eu já falei sobre ele, um vídeo recente aqui do canal, vou deixar o link para ele aqui na descrição também. O programa pró-cotista também utiliza recursos do FGTS, mas muito mais escassos do que o Minha Casa Minha Vida ou o SBPE indexado à poupança. Então, aqui é muito provável que o recurso acabe antes do final do ano. No ano passado ele acabou em agosto, só que esse ano, como ele ainda é menor, pode ser que ele acabe agir já em junho, julho, né? Vai depender da demanda ao longo do ano. Tá um pouco mais difícil de conseguir este crédito, sim, mas ele é possível e vale a pena você tentar obter essa taxa de juros, que é muito mais baixa do que até do Minha Casa Minha Vida. Existem regras específicas também para se enquadrar no programa pró-cotista, porém, vale muito a pena você conferir o conteúdo que eu publiquei recentemente, em que eu mostro exatamente todo o passo a passo, né, todas as regras para que você consiga o pró-cotista, que vale muito a pena a tentativa, porque você vai economizar 2% ao ano, é uma taxa de juros muito baixa, e, além disso, você não tem a limitação dos R$12 mil mensais ali de renda. Você pode, por exemplo, eu simulei aqui com R$15 mil,
Então você consegue fazer essa linha de crédito desde que você atenda os requisitos, independente da sua renda. Bom, como eu disse no início do vídeo, o programa Minha Casa Minha Vida continua sendo uma ótima alternativa para que você consiga conquistar o seu imóvel. E para que você que investe no mercado imobiliário de imóveis para venda também é uma excelente alternativa. Você focar em construir imóveis que possam ser vendidos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é exatamente a estratégia que eu adotei para esse ano de 2025. Eu estou construindo um imóvel, né, estou no processo de construção, né, especificamente no processo de aprovação do projeto na prefeitura. Então, com isso, eu vou conseguir vender este imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Então, isso vai acabar gerando uma liquidez muito maior. Eu vou conseguir vender esse imóvel muito mais fácil. Por quê? Ao invés de vender com uma taxa de juros de 10, 11, 12%, eu vou poder vender ele com uma taxa de 7,66% ao ano, porque eu estou fazendo ele para a faixa 3, mas independentemente disso, né, é muito importante que você conheça essa linha de crédito e saiba como investir, né, como construir da maneira correta através dos vídeos aqui do canal. Estou postando sempre que eu tenho um avanço aí no processo, eu estou postando um vídeo novo para mostrar para vocês como que é o passo a passo, e todos os vídeos estão na playlist Quem Casa Quer Casa. Agora, se você tem alguma dúvida sobre o processo de compra ou financiamento do imóvel, você quer deixar sua opinião também sobre esse vídeo aqui, sobre tudo que eu passei para você de informação, coloca ela aqui nos comentários desse vídeo. Eu faço o melhor para responder vocês no menor tempo possível. Todas as semanas eu posto diversos vídeos respondendo dúvida dos inscritos aqui do canal. Então, aproveita aí, se você tem alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixe sua curtida aqui no vídeo e compartilhe ele para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.